Olá, família TVI, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui novamente, com o programa Bate-Papo com Vera Lúcia. Como vocês sabem, ele vai ao ar sempre às quartas-feiras pela manhã e temos uma reprise às segunda-feiras ao meio-dia, sempre com profissionais capacitados e assuntos relevantes aqui para a nossa população e para o mundo inteiro. Bom, já agradecendo a empresa Westlink Tecnologia 100% fibra ótica, parceira da TVI desde o início. Quem quiser conhecer o trabalho deles, é só ligar 0800 718 7875 ou 3952 5273. Lembrando que a TVI ela pode ser encontrada onde você estiver, como dentro do seu celular, do seu tablet ou na sua TV Smart, como você quiser, no aplicativo TV Digital. Também temos o Orb TV, o Nick TV, CX TV, TV Box e também no YouTube, o novo YouTube canal TVI Itaipuaçu. Como vocês sabem, o outro YouTube foi hackeado, mas nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Então se inscreve lá, canal TVI Itaipuaçu. Bom, lembrando também que vocês podem ver todas as matérias na íntegra no nosso site, que é o www.tvitaipuaçu.com.br. E também estamos aqui para fazer o melhor de nós, para você que está aí do outro lado da telinha, que tem um comércio, pode ser pequeno, médio ou grande, não importa, quiser conhecer o nosso trabalho, entre em contato pelo 021 994 128509 ou 99314 4124. E agora nós vamos aqui, falar com ela, que veio aqui mais uma vez bater um papo comigo. Ela é Isabel Maria Sobral Rosário, com especialização em gerontologia pela UF e nutrição clínica e fitoterápica pela São Camilo. Isabel é natural de Pernambuco e moradora de Itaipuaçu, Maricá, há 11 anos. É presidente da empresa Aprenda, Associação para Educação Nutricional e Ambiental, desde 8 de junho de 2020 e até a data atual, gente? E hoje nós vamos falar sobre nutrição para cada faixa de idade. Seja bem-vinda, Isabel. Vamos conhecer um pouquinho dessa nutrição, que é muito importante em qualquer idade, Então vamos falar como a nutrição, como que nós podemos observar a nutrição na medicina, na pediatra e também no geriatra. Mais uma vez agradeço pelo convite, é sempre bom estar aqui com vocês. Me atualizo mais ainda porque estou aqui ao vivo. E nesse tema de hoje, Vera, a gente vai falar um pouco mais dos dois extremos, infância e idoso, porque não dá conta falar de tudo, que no meio do caminho tem muita coisa. Tem adolescência, tem a fase da mulher fértil, tem menopausa. Então seria um programa só para esses outros temas, mas a gente vai detalhar bastante falando da infância e do idoso. E eu começo falando, eu gosto demais de repetir a frase da doutora Tânia Guerreiro, que é: do pediatra ao geriatra. Na nutrição não é diferente, porque a gente precisa ter um olhar diferente para as crianças e estudar e aplicar a nutrição também para o idoso. O que acontece? A criança, a gente precisa nessa fase de ter todo cuidado para o desenvolvimento da criança, o crescimento. Então a gente tem que pensar em nutrientes que dê conta dessa demanda, E para o idoso, a gente vê o outro lado, que é o lado em que tem as perdas, em que tem a mudança fisiológica, e a gente tem que adotar um plano alimentar que atenda essas necessidades. Por exemplo, a gente tem perda de massa muscular, a gente tem perda de enzimas, e eu vou falar um pouco sobre as enzimas digestivas. As enzimas, por exemplo, proteicas, que é o que quebra as proteínas, a carne bovina, que é uma carne mais resistente. Eu sempre oriento os idosos. Se vai comer a carne vermelha, come na hora do almoço. À noite, na hora da janta ou de um lanche, come o frango, o peixe, o ovo. Então é uma forma diferente de dar um tratamento para a criança e para o idoso. A carne vermelha ela é mais pesada, demora mais para ser digerida. Exatamente. E se a pessoa já tem uma certa idade, ele não tem a produção da enzima digestiva, a enzima proteica, que é exatamente ela que faz essa quebra, que facilita a digestão.
Isabel, no caso, eu sou adepta da fruta à noite, né? Eu faço uma saladinha de fruta, não janto há muito tempo e como aquela saladinha de fruta. Muita gente fala, mas não pode misturar certas frutas. Eu não tenho a ideia disso, né? O que eu tiver ali eu misturo um pouquinho e como. Isso faz bem ou faz mal na minha idade, assim? Se você não tiver problema de gás, de fermentação, você pode misturar as frutas. Agora, tem umas frutas que elas fermentam mais mesmo. Por exemplo, a melancia é uma fruta que fermenta bastante, junto com maçã, banana, abacaxi. Então, são frutas que fermentam mais. Mas outra coisa à noite, a fruta, ela é importante sim, mas é importante consumir também a proteína à noite. E uma proteína que faça uma boa digestão. Seja num sanduíche, seja numa salada, seja numa sopa, mas a proteína é muito importante. Então vamos falar mais adiante sobre isso. Então vamos lá, né? Falar um pouquinho quanto à preparação da alimentação no dia a dia, né? Para toda a família. Geralmente é chato, né? Você tem os filhos, tem o marido, tem você vai fazer uma comidinha para cada um. É complicado. Por isso que muitos idosos às vezes vivem sozinhos e procuram nem fazer comida, né? Come na rua, aí que é o perigo. Pode-se consumir a mesma comida na família toda? Sim, mas vamos pensar o seguinte, uma comida básica. Vamos pensar nas 3 principais refeições. Café da manhã, por exemplo. Todo mundo, da criança ao idoso, pode tomar um café preto. Pode comer metade de um pão, pode comer um aipim, uma batata doce, pode comer um ovo mexido. Então é alimentação para toda a família. Uhum. Mas aí a criança vai para a escola. Vamos pensar que a criança na escola ela vai precisar de um reforço. E aí uma dica que eu sempre dou é o seguinte, manda uma castanha, manda um amendoim, manda uma fruta, faz um sanduíche. Porque essa criança ela vai precisar de mais comida, só que o café da manhã não foi o suficiente. Vai queimar energia estudando, vai queimar na hora do recreio. Então a gente vai dar um tratamento diferenciado já visando a necessidade dessa criança. No almoço. O almoço, a alimentação também ela pode ser para todos. Aquilo que a gente sempre recomenda, que a nutrição sempre fala, né? Um prato colorido, com verdura, proteína, feijão com arroz, que é sempre importante, também pode ser para toda a família. Observando o que eu já expliquei na primeira pergunta, respondendo na primeira, a questão dos idosos com a carne vermelha se tiver dificuldade de digestão. Mas, de um modo geral, a alimentação pode ser preparada de uma única forma. A janta, por exemplo, uma sopa é ideal para toda a família. Agora nesse inverno então, né? Só não pode ser muito pesada, né? Aquela com bastante linguiça, naquela gabula. Não, pois é. Tem que ser uma sopinha leve, né? Uma sopa leve com um pedaço de músculo, ou com uma coxa e sobrecoxa, e com todos os vegetais, é sempre uma opção bem-vinda para toda a família. Bom, nessa época assim é uma delícia, gente, sopa. Eu amo, né? Particularmente eu amo, né? Agora, dicas de alimentos importantes que não podem faltar para as crianças. Eu até falei com ela aqui que eu acho, na minha concepção, que a criança e o idoso, a gente tem que ter mais cuidados, né? Que você falou, a criança ela tem que ganhar e o idoso ele perde, né? Exatamente. Os nutrientes, né? Quando a gente pensa em alimentos para essas 2 faixas etárias, a gente está sempre com foco na vitamina ou no mineral, né, para suprir a necessidade desses 2 grupos. E se me perguntarem qual é o alimento que não pode faltar para os 2, a resposta é ovo. Ah, eu amo ovo, gente. Ovo. O ovo, ele tem vitamina D, que é importante para o crescimento, para o desenvolvimento. Ele tem vitamina B12, ele tem zinco, ele tem proteína. Então, o ovo é um alimento muito completo. Mas outros alimentos que a gente também não pode esquecer, porque, como eu falei, a gente com foco nas vitaminas, vamos pensar nos vegetais. Abóbora, cenoura, porque tem vitamina A, ideal necessário para a nossa visão, né? Então a gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar no zinco, porque também favorece o crescimento das crianças
e porque ela é responsável pela síntese da proteína. Então, se eu como a proteína, mas eu não tenho um aporte de zinco, eu não tenho uma boa absorção. Olha como na nutrição tem detalhes, né? E aí a gente, mas a gente precisa de estudos aprofundados. Não, a gente precisa comer alimentos que contemplem todas essas vitaminas e esses minerais. Saudáveis. Exatamente. Então a gente tem que pensar no zinco, no magnésio, na vitamina D, na vitamina B12. E tudo isso você tem que pensar em alimentos como ovo, frutas, verduras, feijão com arroz, castanhas oleaginosas. São alimentos essenciais, tanto na criança para o crescimento físico, como para o crescimento intelectual cognitivo, que é mais importante, que às vezes a gente não está atento. Às vezes a criança tem uma dificuldade de aprendizado, ele está com pouca memória, e às vezes é falta de nutriente desse. Às vezes a criança não está dormindo bem. Hoje a gente põe muita culpa nessa questão da utilização do celular ou do computador. Isso é fato, não é verdade? Verdade. Mas tem que ficar atento também ao suporte alimentar dessa criança. Tem que ter aquele horário também para parar, para almoçar sossegado, né? Porque hoje em dia eles almoçam já com o celular ali. Sim, sim. Né? Então aquela ansiedade fica maior ainda, né? Exatamente. Então, por isso que dizem, né, que quando a gente vai almoçar, em qualquer época falam, não fica vendo televisão, né? Não fica vendo as notícias, tem notícias às vezes pesada, né, que deixa a gente mais ansioso. Chama a atenção, né? Sim, com Não, e certeza. o importante na hora do alimento, você está mandando mensagem para o cérebro de que você está fazendo aquela refeição, mastigar bastante, que já facilita também a digestão. Então, o momento da alimentação, ele é um momento sagrado, é um momento que ele precisa de uma atenção, sim. E que está muito difícil hoje em dia isso, né? Bom, a gente falou aqui dos alimentos importantes para as crianças e acabou entrando também nos idosos, né? Mas tem um diferencial, né? Quase assim que você indicaria assim, mais para os idosos. São necessários. Os idosos, por conta da perda, então ele precisa ter um aporte de proteína, isso é importante. Por causa da fraqueza muscular, esse ganho de massa que ele precisa. E quando a gente fala de ganho muscular, de ganho de proteína, a gente tem que pensar nos músculos externos, que a gente vê o músculo da perna, o músculo do braço, mas a gente tem que pensar nos músculos internos. A gente tem o coração, que é um músculo. A gente tem todos os movimentos no intestino, no esôfago. Eu fiz uma matéria sobre o esôfago, de dificuldade de deglutição, e isso passa porque quando o idoso ele vai perdendo essa musculação. Ele já tem uma dificuldade porque quando ele vai engolir tem pouca saliva, então já não, a função é para umedecer o alimento, né? E quando ele passa pelo esôfago, o esôfago, se ele já tem uma dificuldade de muscular, que é involuntária, a gente não percebe, é um movimento involuntário, mas que a gente precisa de proteína para tudo isso aí, para dar conta do nosso organismo que trabalha todos os órgãos, né? Intestino, bexiga, tudo isso é músculo, precisa de proteína. A gente não atenta para isso. Com certeza, né? Então, Isabel, vamos falar um pouquinho da importância que se deve ter com a ingestão das proteínas. Nós já falamos aqui algumas, né? Também gorduras, açúcares e vitaminas nessas duas fases da vida. E logo em breve também Isabel vai voltar aqui para falar das outras fases da vida, como ela falou aqui agora, que é muito importante, né? Na gestação, na adolescência. Se você tem uma pergunta e quer deixar aí um tema pra gente, deixa aí no comentário, tá bom? Essa pergunta, ela me faz muito lembrar um tema que eu vi na faculdade, que eu estou sempre falando, lembrando para as pessoas que é? Função do alimento. Quais as funções dos alimentos? E aí eu digo que eu criei a sigla SER com C. Ser com C? SER com C. C de construtores, E de energéticos e R de regulares. E vamos explicar isso aí para responder sua pergunta com relação às proteínas e açúcares e etc. Os construtores, eles são formados pelas proteínas.
E qual a função no nosso organismo desse grupo de alimentos? Responsável pela formação do músculo, como nós já falamos, no caso das proteínas, e responsável também pela reparação de tecido, pela formação de pele. Então, os construtores têm um papel significativo. Imagina uma criança que está crescendo, como ela precisa de proteína. Imagina um idoso que perde massa muscular, como precisa de proteína, sabendo que ele é desse grupo dos construtores. O E de energéticos, como o próprio nome diz, está aí os açúcares, os carboidratos, as gorduras, e que as pessoas também falam, eu faço dieta tal, dieta da moda e não dieta da lua. não vamos mais usar carboidrato. Carboidrato é necessário, carboidrato é energia, é ela que leva a glicose para o sangue, para o sistema nervoso, enfim. Imagina a criança como precisa dessa função no organismo dos energéticos, né? E falar de açúcares, aí a gente tem que falar no cuidado do excesso do açúcar em si, do açúcar refinado. Mas não pode deixar de comer pães. A gente orienta que coma pão integral, mas se não tiver, que coma com equilíbrio o pão comum. Que coma os carboidratos complexos, que são as batatas, os tubérculos de um modo geral. E aí vamos falar dos reguladores, que são as frutas e que são os legumes, responsáveis pelas vitaminas e pelos minerais. Aí fecha o pacote, né? Não tem nem, imagina do que nós já falamos, da necessidade que a gente tem de vitamina A, C, D. E tem um outro detalhe nos energéticos que não posso deixar despercebido. Quando você consome a gordura também é energética, e a gordura boa principalmente. E essa gordura é que faz a absorção. Olha só, Vera, que faz a absorção da vitamina A, da vitamina D, da vitamina K. Então, comer gordura é uma necessidade para que haja a absorção dessas vitaminas. Tudo também adequadamente, né? Exatamente. Tudo tem um equilíbrio, tudo tem um controle, não é exagero de nada. Não adianta você ter um alimento, você só comer a proteína e não comer os outros. Ou comer só a gordura e os carboidratos e não comer a proteína e não comer as frutas e as verduras. Há um equilíbrio e é importante que em todas as horas da sua alimentação, principalmente as 3 principais, se faça a distribuição e lembrar sempre desse ser: construtores, energéticos e reguladores. Eu gostei da ideia, hein, gente? Que tal, né? Bom, a gente também é importante lembrar, né, que muitas pessoas são vegetarianas, né? Aí só come aquelas verduras, não come nenhuma proteína. E aí como é que fica? Então, o vegetariano, ele sabe que ele precisa ter um controle da B12. Existe a proteína nos vegetais, por exemplo, uma combinação perfeita é o feijão com arroz. A quinoa é um grande, também, um alimento rico em proteína para os vegetarianos, veganos. Eles comem o tofu, né, que é da soja. Eles sabem, eles até se alimentam, para os reguladores, eles se alimentam até melhores do que nós. Porque eles comem muitas frutas e muitas verduras. Então o cuidado tem que ser na B12. A B12 é uma vitamina importante demais, ela que leva oxigênio para o cérebro, ela que dá energia. Então, ter cuidado nesse tipo de alimento. Ele não consome o alimento animal, mas comer esses alimentos vegetais de qualidade. E no caso, a B12 ela está inserida onde? Fora os animais, a carne dos animais? Está inserida em algumas verduras, frutas, o feijão com arroz, na quinoa. Feijão com arroz, tudo feijão com arroz é a comida do brasileiro do dia a dia, né? Não falta na mesa, eu acho que nunca falta na mesa, graças a Deus, né? Quinoa eu nunca comi, eu vejo muitas pessoas falarem da importância, nunca comi. Sim. Não sei nem o gosto que tem. É parecido com o arroz, até a forma de preparar, você pode, se alguém quiser saber como é que eu dou a dica da quinoa, você deixa ela de molho assim uns 5 minutos, escorre aquela água e pode fazer um preparo com arroz. Pode até acrescentá-lo no arroz. Pode fazer uma salada, pode dar uma cozida
e pode fazer uma salada misturada com um tomatinho cortado, uma cebolinha, azeitona, um vinagre, fica uma delícia. Poxa vida, já tá até dando fome aqui, gente. Infelizmente a nossa entrevista está chegando ao fim, né? Mas foi muito bom tê-la aqui novamente com a gente. Você tem suas páginas também no Instagram, no Facebook, né? Sim. Deixa aí suas considerações finais, se faltou algum assunto que a gente deixou de falar, quiser falar. Não, eu acho que nós falamos bem, quando se fala de infância e idoso, né? Os pontos principais, os elementos principais, mas eu também me coloco à disposição, se alguém quiser me mandar uma mensagem, é só colocar. O meu Instagram é @isabel_rosario3 e o Facebook é Isabel Rosário. Então, se quiser, eu atendo online, hoje eu aperfeiçoei muito mais o atendimento online, eu faço uma avaliação pelo WhatsApp. Se tiver alguns exames, me manda, eu faço a análise desses exames e dou o retorno, e aí a gente começa um plano alimentar, faz um atendimento videoconferência e dá super certo. Bom, a internet vai ajudar muito, né? Bastante. Nessa dose. Pena que muitas coisas também são usadas para o mal, né? Mas vamos pensar no lado positivo, né? Eu quero agradecer a sua presença, deixar mais um certificado contigo. Daqui a pouco a Isabel vai ter um monte de certificado. Muito feliz, muito feliz. Muito bom tê-la aqui com a gente, né? Quer deixar beijinhos? Sempre que eu venho, eu aviso para minha família, aviso para meus amigos, aviso na igreja, porque eu tenho muita gente conhecida. Que bom, né? E fico muito feliz se puder fazer comentários, se fizer as perguntas, eu vou responder. Obrigada pela oportunidade. Se tiver um tema também interessante aí na área de nutrição, quiser deixar aí nos comentários pra gente fazer a próxima entrevista aqui, né? Se tiver alguma dúvida também, você responde lá, né? No direct, né? Ou então lá no Facebook também. Sim, respondo. Pode me fazer a pergunta lá pelo direct que eu respondo. Eu quero antecipar um tema, assim, tem 2 temas esse ano que eu tenho trabalhado muito. Eu falo muito do alimento que vem de Deus, tanto para a alma como para o corpo. Isso é uma coisa que está muito no meu coração. Foi nossa primeira entrevista. Nós já falamos sobre esse tema aqui. E a segunda coisa que eu quero esse ano trabalhar muito é sobre o movimento intergeracional. Eu quero trazer a experiência dos idosos para a gente dividir essas experiências com mais jovens. E aí no meio do caminho a gente vai ajustando. Se a vovó tiver aquela receita com 1 xícara de óleo, a gente vai fazer essa receita com menos óleos e vai dar certo. Mas não fala não para eles entrarem lá no teu canal e ver. Né? É isso aí. Bom, gente, eu vou deixar meus beijinhos aqui também para Renata Gama, Emira Ramos, Regina Mohamed, Laura Ruberman, Valdir Argento, Jaqueline Pinto, Priscila Siqueira, Marilene, Ana Bia Eliseu, Ana Maria Quintanilha, e um beijo para todos vocês que estão sempre aqui com a gente participando. Agradeço mais uma vez a Isabel e a presença de todos vocês aí. Fica com Deus, uma boa semana a todos.